Alô, saudações a todos. Estamos entrando no ar com o Interurbano, sua conexão a cobrar com o Brasil e com o mundo. Conosco, Júnior Grins, em ligação DDD 63, direto de Araguaína, no Tocantins, capital do Boi Gordo. Alô, Júnior. Olá, Everton, saudações. É bom estar com você aqui mais uma semana para a gente tratar os principais assuntos que vêm aí no cenário político brasileiro. Eu sou o Everton Maciel, falo do DDD 96. Você acompanha nossos programas sentando o dedo no like, perturbando sua família com nossos links no grupo do WhatsApp e interagindo conosco também pelas redes insociáveis. No Spotify tem a página SPT News. No YouTube, inclusive com os cortes durante toda a semana, produzidos pelo Júnior e pelo colega Ayrton, youtube.com/interurbano. Ou faz como os antigos e procura lá na lupinha Interurbano, você vai encontrar nossa página. Luiz Fux, o previsível, entregou o jogo da futura direita sem vergonha para os próximos anos. Depois de tentar jogar perfume em cima do esgoto do bolsonarismo, pedir emprego para parentes e tentar adiar a própria aposentadoria, duas reações foram as mais emblemáticas. Primeiro, Barroso, presidente da corte, meteu um discurso de democracia em cima do velório dos condenados. Fez isso imediatamente. Depois, tentando manobrar aquilo que não tem habilidade política para manobrar, surgiu a nossa xilogravura de Mauricinho da quinta série, Hugo Mota, presidente da Câmara mais fraco, mais ignóbil, desde Severino Cavalcante. Ele baixou um pacote de maldades. A PEC da blindagem foi aprovada com todos os votos do PL, todos os votos do PL, e surpreendentes 12 votos do PT. Surpreendentes, inexplicáveis, e está muito cheio de esquerdista fazendo esfinge. O Mota ele mostrou toda a sua fraqueza fazendo aquilo que um sindicalista mimado sempre faz. Ele bateu o pé, tentando defender deputados de processo e transformando a prerrogativa do foro privilegiado em leniência para todo tipo de assalto aos cofres públicos, especialmente através das emendas. Mas não só isso. É inconstitucional porque inclui, inclusive, tipos de crime comuns, tipificados pelo Código Penal. Estupro, assalto à mão armada, que é o que muitos gostariam de estar fazendo nesse momento, assassinato, sei lá o que vale. A popularidade que restava para o Congresso foi entregue exclusivamente para o Palácio do Planalto. Esse e outros assuntos agora no Interurbano. Júnior, o Mota acha que isso pode gerar alguma disputa com o Supremo. Acabou encontrando uma disputa com o Brasil. Afinal de contas, que disputa parece ser essa? Everton, esse negócio é interessante, né? Porque a gente vem de presidentes muito fortes, né? Rodrigo Maia, Arthur Lira, de presidentes da Câmara dos Deputados com uma força imensa, com um poder imenso e que estão sucumbindo na ineficácia governamental ou gerencial de Hugo Mota. Hugo Mota não consegue gerenciar a Câmara dos Deputados, ele é fatalmente influenciável por correntes. Ele é aquele menino que não quer desapontar ninguém e acaba desapontando todo mundo. E ele está entrando numa seara muito perigosa mesmo. Quando a gente começa a colocar pessoas como Aécio Neves no mesmo lado do que Lula, acaba que as coisas não andam muito bem para ninguém. E esse negócio da blindagem, e aí a gente faz um aceno também para o STF, porque o discurso do Barroso contra Luiz Fux, porque eu fui atrás das matérias, eu fui atrás de tentar entender o que aconteceu lá em 2001 para que se chegasse ao ponto de derrubar a imunidade parlamentar dos deputados e senadores. E a gente vinha de muitos anos, né? De alguma forma, desde 1946, a lei brasileira dava para os parlamentares uma certa blindagem. E isso foi com outras constituições, com mudanças de leis, com fechamento do Congresso, com isso, com aquilo. Até 2001 isso prevaleceu. E acabou tendo de pano de fundo alguns atores que acabaram vindo à tona, né? Hugo Mota ressuscitou pessoas como, por exemplo, o Sérgio Naia. Para quem não lembra, o Sérgio Naia era o deputado
que construiu o edifício Palace 2 no Rio de Janeiro, que caiu e não podia ser responsabilizado porque era deputado, e aí os pares não permitiam o andamento do processo e o processo demorou para andar e ficou ali com várias irregularidades apontadas nas investigações naquele tempo. O Sérgio Naia não ia, o processo dele não ia a julgamento. E outro cara emblemático é o Ildebrando Pascoal, que era o chefe de um grupo de extermínio chamado Esquadrão da Motosserra, que simplesmente matava pessoas no Acre, que fazia muitas situações. Essas pessoas foram beneficiadas por esse tipo de imunidade, que era, como o Everton falou, crimes comuns, né? E na época lá de 2001, quando se falava disso, se tinha um cuidado muito grande para dizer que a imunidade parlamentar ela não era atingida. Tanto é que na capa, na matéria da Folha que noticiou a homologação da lei, do fim dessa imunidade parlamentar, ela destacava, olha, continua a imunidade parlamentar para a fala. Os parlamentares continuam tendo o direito de expressão, mas agora eles podem ser responsabilizados por crimes comuns. E é disso que se trata, porque a gente já falou aqui, daqui a pouco, por essa briga contra o Supremo, a gente está permitindo que, por exemplo, alguém do PCC, do Comando Vermelho, compre o mandato de deputado, tenha um relacionamento razoável na Câmara e com isso não seja investigado dos seus crimes. A gente pode estar diante de alguém que faça uma fraude no INSS muito grande e resolva ser deputado para não ser punido. Isso é inconcebível. E por que eu acho que o papel do Fux nesse momento ele é um papel baixo e rasteiro? Não por ele ter escolhido defender o bolsonarismo ou o Bolsonaro, porque isso é uma escolha dele, mas quando ele começa a dar palco e a bater palma para esse discurso contra o STF, ele de certa forma está dando também espaço para esse tipo de discurso e para que esse tipo de ação criminal tenha espaço dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí nós vamos entrar na esfera política, porque se a gente tem dificuldade para tratar dos crimes comuns, se a gente permite que os criminosos se amontoem na política, e de fato eles se amontoam há um bom tempo, né? Mas se eles amontoem com uma imunidade, a gente está ficando refém do crime organizado mais uma vez, e refém também na política, que é a única maneira que a gente tem de combater isso sem ser o sangue, sem ser as ruas, sem ser a guerra, a revolução, dê o nome que dê. Porque a única maneira de mudar a vida das pessoas sem ser através da força é com a política. E se a gente entregar a política para quem faz a oposição da força ao Estado, que são os bandidos, a gente está numa seara muito, muito perigosa. E por isso que o discurso do Fux é perigoso. Não vou entrar no detalhe, que a gente já falou demais sobre isso, sobre o papel que o Fux se prestou, e eu concordo com o Everton em grau, número e gênero. O Fux, ele quer escolher o seu sucessor para 2028. Se o bolsonarismo ganhar, ele faz a sua aposta, uma aposta alta, ele vai na contramão de toda o Supremo Tribunal Federal para isso. Ele quer garantir a cadeira dele. E olha, não duvido que ele indique a filha. Eu não duvido. O Fux já fez coisas desse naipe. Eu acho que ele foi o orientador de doutorado do filho, né? Uma coisa assim, algo do tipo, coisa que não tem cabimento na lógica acadêmica. E ele fez sem pudor e sem nenhum ressentimento, Everton. Fux é um sindicalista à moda antiga dos juízes, e o Hugo Mota está tentando fazer um papel de sindicalista à moda antiga entre os parlamentares. Né? A coisa não pode terminar bem se a gente continuar nessa tensão. E só para que o ouvinte consiga imaginar, né, em meio à tensão da suposta polarização que existe, foi Paulo Guedes que anunciou que o Brasil ia se tornar uma Venezuela em 6 meses, uma Coreia do Norte em 1 ano, ou coisa do tipo, com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E, de fato, né, quando nós pensamos numa Venezuela, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é de um ditador, mas é de um ditador que já tem o seu Supremo controlado desde muito antes. E claro que a gente não sabe o que passa pela cabeça de juízes, porque eles trocam de opiniões
assim como trocam as crianças de fralda. E da cabeça deles vem muitas vezes aquilo que a gente vê na fralda das crianças também. Mas o fato é que, nesse aspecto, nós não temos um Supremo alinhado com o Executivo. E isso é uma distinção emblemática. Essa aliança entre Executivo e Supremo, ela não está posta no Brasil, ela não existe, ela não é material. Fux foi um indicado por Dilma Rousseff, Alexandre de Moraes foi alguém indicado por aqueles que a esquerda chamam de golpista, que foi Michel Temer. Então o Brasil, nesse aspecto, né, passa há anos-luz numa Venezuela. Fomos elogiados imediatamente no dia seguinte à condenação do núcleo duro do golpe, da tentativa de golpe, fomos elogiados em jornais do mundo inteiro, né? E nem a Fox News, que tentou criticar o Supremo brasileiro, conseguiu fazer alusões diretas, objetivas, a respeito do Supremo ser um tribunal leniente, comprado, e de ali não haver pluralidade. Se não houvesse pluralidade, Fux não teria ficado 9 horas falando bobagem na frente de outros 4 colegas. Tá? Então, assim, todos os resquícios de pluralidade, todas as coisas que apontam para um republicanismo dentro, pelo menos da Suprema Corte, eles estão disseminados, postos. Mas não existe homogeneidade no nosso direito. Então, o Fux, ele acenou para as cortes pequenas. Ele acenou para os candidatos a Sérgio Moro dentro dos estados, na Justiça Federal dos estados. Ele fez um aceno para os candidatos a Sérgio Moro quando o assunto é a quinta emenda, que foi lá onde ele nomeou uma das filhas, inclusive, desembargadora, uma advogada de 30 e alguns anos, na época, em 2016, desembargadora no Rio de Janeiro. Ele acionou para esse tipo de ratazana que habita o judiciário brasileiro. Ele fez esse tchau. Agora nós vamos precisar ver como as coisas vão se encaminhar para 2026. E um dos elementos que acabou ficando desidratado com a manobra de Hugo Motta foi justamente Tarcísio. Tarcísio, que já não é mais governador do estado de São Paulo, já abandonou o governo do estado de São Paulo, entregou o governo do estado de São Paulo para o Uber, ou para entregou para o Derrite, talvez, né? A gente vai falar mais a respeito disso ainda hoje, mas o Tarcísio, que já abandonou, não conseguiu a projeção de ir a Brasília para se reunir com deputados e para discutir a sem-vergonhice da PEC da anistia. Mota, dando um tiro no próprio pé e no pé de Tarcísio, colocou em pauta uma coisa igualmente e talvez até mais polêmica, que seja essa PEC da impunidade para os deputados. Isso não vai acalmar a base, isso não vai manter a base do bolsonarismo se movimentando de maneira orgânica, porque é isso que eles precisam nas redes sociais. Eles não têm força com base nesses dois argumentos, anistia e PEC da impunidade, para manter as suas bases aquecidas, e isso é algo que, mais uma vez, é a favor do Bolsonaro e é contra o Brasil. Isso, num futuro médio, pode ser bom para Flávio Bolsonaro, barganhar o seu papel de vice para tentar manter esses ataques ao Supremo, com o Tarcísio tentando governar. Mas a coisa ela não está organizada nesse sentido. É uma briga, mais uma disputa interna às prévias do bolsonarismo, às prévias da extrema-direita para o ano de 2026, Júnior. Enquanto eu fazia a pesquisa lá de 2001, Everton, tu não sabe pelo que eu passei no repositório da Folha de São Paulo. Sobre, junto com aquelas cenas do fim da imunidade parlamentar, estava a discussão entre a Rosiana Sarney, José Serra, o Itamar, para quem iria concorrer contra o Lula na eleição de 2002, a qual o Lula ganhou, e onde o Lula já começava a fazer possíveis acenos para o PL, para ter o José Alencar como seu vice, e foi o que deu a garantia para ele ser presidente. Inclusive tem um detalhe bem interessante que fala justamente do José Sarney saindo do hospital porque a pesquisa tinha sido muito boa para Rosiana Sarney e ele ficou melhor com o resultado da pesquisa. E na época, Rosiana Sarney era tida como a principal
adversária de Lula. E a gente não pode esquecer que aí num movimento do PSDB, que na época era quem representava a direita, principalmente a direita de São Paulo, para um movimento para impedir Rosiana Sarney de ser presidente, foi que deu espaço para o Lula crescer no Nordeste, que até então a dificuldade do PT no Nordeste era muito grande. E com Rosiana dificilmente aconteceria isso. E aí o PT conseguiu, dentro desse movimento mal calculado da então direita brasileira, conseguiu se eleger presidente. E aí a história de lá para cá todo mundo já conhece, ou pelo menos tem em mente. E esse movimento da direita de São Paulo ele é muito perigoso, porque a gente vê claramente o quanto o Derrite empurra Tarcísio para a presidência, enquanto uma força muito grande de São Paulo quer Tarcísio como candidato a presidente, e o quanto ele se seduziu por isso. E Tarcísio foi um dos principais articuladores, colocando inclusive ele em rota de colisão com o STF, a qual ele era um dos poucos bolsonaristas que tinha um diálogo aberto com o Supremo Tribunal Federal. Lá no dia 7 de setembro ficou bem claro, Tarcísio fez uma escolha, a escolha de enfrentar o STF para se apropriar do bolsonarismo. E dentro disso tudo, a gente vê propriamente detalhes que podem ocasionar, por exemplo, da direita perder São Paulo depois de muito tempo, com o Geraldo Alckmin, que pode sair da vice-presidência e concorrer em São Paulo. E ele contra o Derrite teria sérias dificuldades para se fazer isso. E esse incêndio ele é tão ruim para o Brasil, porque a gente viu acontecer o assassinato do ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, a sangue frio, numa cidade litorânea do interior de São Paulo, né, Praia Grande, uma cidade não pequena, mas uma cidade do interior, foi assassinado no meio da rua. E quando o Lewandowski oferece ajuda das Forças Nacionais para investigar, para tentar chegar a alguma conclusão, para de alguma forma se intrometer, fazer política, mas também por alguma forma de blindar a Polícia Civil de São Paulo, porque a Polícia Civil de São Paulo, nesse momento, vai ter dificuldade de investigar isso, porque é uma questão interna que se atingiu o ex-chefe da polícia, quem é o delegado que vai ter tranquilidade para fazer isso? Talvez no discurso, na entrevista, o cara até tenha coragem, mas como é que ele vai encarar? Como é que ele vai saber quem é e quem não é o inimigo desse momento? Eu acho que o aceno que Lewandowski fez ao Derrite é um aceno natural de fazer. E é óbvio que isso ia acabar na seara política, eu não tenho dúvida disso. Mas tudo é política no final das contas. Agora, quando o Tarcísio decide entrar na campanha pró-Bolsonaro contra o STF, quando o Tarcísio decide ter uma vida parlamentar em Brasília, parlamentar do ponto de estar flertando com parlamentares, negociando coisas que não do Estado de São Paulo, ele deixa a vacância da cadeira dele um estágio muito perigoso. E a gente não sabe para onde isso vai, sendo que o berço do PCC, o cérebro do PCC está no Estado de São Paulo. E o narco-estado ele avança de maneira muito firme para cima do Estado brasileiro, seja ele na esfera municipal, estadual, seja ele em qualquer que for. A gente viu agora há pouco que uma cidade, que um vilarejo do interior do Ceará está virando cidade fantasma pela briga de facções. As pessoas estão abandonando. Parece que nos últimos anos mais de 20% das pessoas abandonaram aquele vilarejo porque não se sentem seguras. Então, são cenas muito perigosas. E quando o Tarcísio decide sair da cadeira e mais, né, e fazer um coro contra a justiça brasileira, que não há outra forma de punir as organizações criminosas que não através da justiça, né? Não tem como a gente botar uma capa e sair matando por aí, apesar que talvez o sonho do Derrite fosse esse, né, que a Polícia de São Paulo pudesse fazer isso. Aí acaba indo em searas muito perigosas, porque quando eu passo procuração para alguém agir em meu nome, ele pode fazer as maiores barbaridades porque ele tem um culpado. E eu acho que esse é o grande prêmio Tarcísio, e talvez esse seja o começo do fim desse movimento pró-Tarcísio, que talvez vá cambaleando para as eleições de 2026, mas me parece que Tarcísio vai se colocar, inclusive,
em xeque a própria reeleição no estado de São Paulo, Everton. Pois é, mesmo pesquisas de popularidade feitas ao longo dessa semana mostram que Lula ele tem uma desaprovação ainda muito alta, mantém uma desaprovação alta, né, uma desaprovação em 46% é uma desaprovação significativa, mas nós temos também ali um empate técnico entre aprovação e desaprovação, o que deu para Lula, dentro da pesquisa da Quest, argumentos para conseguir vencer, eventualmente, todos os candidatos no primeiro turno, inclusive Tarcísio de Freitas, né? Enfim, é muito bizarro isso que a gente viu com a morte do delegado, porque se colocou em pauta algo importante, claro, que é a segurança institucional de pessoas que eventualmente trabalharam combatendo crime organizado numa megalópole, na principal capital da América Latina, que é São Paulo, mas que, por outro lado, né, colocam de lado aquilo que diz respeito à segurança geral da população. Então, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, na velocidade que prendeu os criminosos, na velocidade que chegou a soluções esnobando a ajuda que veio do governo federal, também denotou sua incompetência na proteção dessas autoridades. Então, tem muito promotor de justiça hoje em São Paulo dizendo que não pode se aposentar porque está com medo de perder a segurança institucional. Então, essas coisas elas precisam ser revistas e fica muito barato e muito tranquilo para o pedágio pago pelos governadores, e nesse caso assumido pelo próprio secretário de Segurança Derrite, de no momento em que prendem os criminosos, colocam a culpa na lei. Na lei produzida pelos seus próprios deputados, que deveriam estar dentro do Congresso Nacional, trabalhando para apertar a coleira do crime organizado, mas passam semanas, dias, semanas, tentando legislar em causa própria e ignorando completamente os problemas de segurança da própria população. Então, é um problema de segurança pública que não vai ser jogado com a naturalidade que o bolsonarismo paulista, como o Júnior observou, quer, no colo do Palácio do Planalto. Eles já fizeram isso em outros momentos, muitas vezes, né? No caso da Marielle, por exemplo, isso foi feito a todo tempo. A investigação ela demorou para ser federalizada e só se chegou a um resultado conclusivo em virtude dessa federalização. Enquanto isso vai acontecendo, as coisas ficam se jogando de lado e ninguém consegue vantagens políticas, enquanto a impressão é essa, né? Enquanto não se tem vantagens políticas, enquanto não se conseguiu distribuir o papel da pizzaria no velório de alguém, você não tem a solução de crimes bárbaros como esse que nós vimos em São Paulo. Bom... Everton, só antes de fazer, de você seguir aí, só dois detalhezinhos que eu queria chamar a atenção. Primeiro, que eu não sei quem foi o governador paulista que virou presidente da República, porque na minha memória, os que eu conheço e que eu lembro, todos esses intentos deram errados. E assim, para o pessoal que se apega a muitas pesquisas e questiona a popularidade de Lula, eu estou com uma pesquisa aqui de novembro de 2021, que saiu no Eu País, não é nem no Brasil, né? No Eu País. Podia ter pegado algum site brasileiro, mas quis pegar especificamente no jornal espanhol, numa pesquisa da Atlas Intel, né, que foi divulgada na época, a aprovação do Bolsonaro era 29%, e a reprovação era 65%. Então, tipo assim, Lula tem uma aprovação muito maior do que Bolsonaro tinha um ano e pouco antes da eleição. E Bolsonaro cresceu a aprovação, Bolsonaro conseguiu fazer uma disputa eleitoral voto a voto, palmo a palmo com Lula no governo. Então, tipo assim, é meio que impensável achar que alguém tão experiente, ou um político tão habilidoso, talvez o político mais habilidoso que o Brasil já produziu em termos de articulação, em termos de interlocução. A gente não pode esquecer que o Lula, nessa trajetória, nas eleições dele, nas eleições
da Dilma Rousseff praticamente garantiu a eleição em manobras eleitorais antes do pleito, nas conjunturas. Então, achar que Lula não tem uma condição real de vencer qualquer adversário é um pouco impensável. Eu acho que Lula, nesse momento, mesmo não tendo uma aprovação acima dos 50%, ele é francamente favorito à sua reeleição, salvo um problema de saúde, ou ele, a gente sabe que nessa idade, de um ano para o outro, pode significar Tudo muda. Mas, enfim, é um pouco impensável. Não estou dizendo que o Lula vai ganhar, que o Lula deve ganhar, não, nada disso. É uma constatação empírica muito simples de fazer, olhar para os fatos, olhar para tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos e não ver Lula como um amplo favorito para 2026 é pouco razoável. Vai ganhar a eleição? Não sei, é outra questão. A gente não trata do futuro. Mas hoje não tem indicativo nenhum que ele perderia a eleição para quem quer que seja. Voltamos com um impopularíssimo PL da anistia. Parece que está cada vez mais longe desse pacote desidratado pelo Congresso Nacional conseguir salvar a cabeça daqueles que foram condenados pelo Supremo, pelo menos do núcleo central dessa tentativa de golpe. Então, Bolsonaro ele não é mais candidato à presidência da República. Ele pode tentar ser candidato preso, como Lula tentou, mas ele não é mais candidato à presidência da República, nem em 2026, nem em 2030, nem em 2034. A burrice do bolsonarismo, que não é o principal defeito do bolsonarismo, a sua burrice, ela não é mais candidata à presidência da República. Isso é uma coisa que precisa ser repetida, porque a gente vai tentar ser engrupido com essa inverdade de que existe um Bolsonaro a respeito do qual a boca, tudo nós podemos dar. Nós podemos rechear a sua cabeça vazia com sua boca gigantesca. Mas agora a boca está vazia, a cabeça está vazia e vão tentar colocar nessa boca muita coisa ao longo de 2026. E Júnior, como Hugo Mota precisou acender uma vela para cada santo, acabou no colo de um membro do Partido Solidariedade de São Paulo, Paulinho da Força, de ser relator do PL da anistia. É muito provável que esse pacote chegue muito desidratado, que ele não atenda os anseios reais dos golpistas julgados na semana passada e de seus familiares. Não vai se discutir as condenações, em primeiríssimo lugar, e vai se discutir, sim, eventualmente, penas, perdões dentro do Congresso Nacional. O deputado Paulinho da Força ele foi escolhido, então, esse relator, para coordenar os trabalhos em torno da discussão desses golpistas. Eu até acho justo que um crime político tão importante seja discutido também do ponto de vista político e não apenas do ponto de vista jurídico, como é papel do Supremo. Mas ficou mais afastado e, inclusive, o próprio pacote de maldades do Hugo Mota com a PEC da impunidade acabou jogando um pouco de areia em cima do churrasco dos eventuais candidatos anistiados, né, Júnior? Eu tenho uma certa dificuldade de olhar para esse cenário e achar que grande parte dos bolsonaristas querem a absolvição de Bolsonaro e um Bolsonaro concorrendo. Eu acho que eles não querem isso. Eu acho que eles querem levar esse discurso ou fazer com que esse discurso dure o mais tempo possível para ter essa bandeira como bandeira a ser levantada. Eu acho que grande parte dos bolsonaristas, e principalmente aqueles bolsonaristas de ocasião, né? Porque tem uns sequelados. Tem uns sequelados, inclusive, né? Tem muitos sequelados ali que talvez não se enquadram nisso. Mas eles encaram defender essa, digamos assim, justiça contra o Bolsonaro como uma forte arma de campanha. Porque se eles ficarem debatendo isso durante 3, 4 meses, eles vão estar dando muita força para suas bases eleitorais numa época muito próxima das eleições. E eu acho que isso é muito oportuno para eles, e todo mundo se diz um pouco
porta-voz de Bolsonaro nesse momento, principalmente da extrema-direita e dos bolsonaristas. Silas Malafaia fez questão de dar um recado para esse tipo de gente, dizendo, olha, quem fala por Bolsonaro é Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Ele até fez questão, não ia perder a oportunidade, conhecendo o Silas, de dar uma beliscada no Eduardo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Mas é para tentar antever e dificultar que alguém saia na frente quanto a isso. E vai se tentar, até o último momento, jogar Bolsonaro enquanto candidato. Eu acho que eles vão usar essa métrica que o Lula fez lá em 2018. Mas o Lula não se elegeu. Eu acho que o Centrão, eu acho que boa parte do bolsonarismo não está preocupado com a cadeira de presidente. Estão muito mais preocupados em fazer esse jogo, porque, percebam, hoje a quantidade de emendas impositivas que um deputado federal tem, com o tamanho do fundo eleitoral, a cadeira de presidente, ela importa para muita pouca gente. O Congresso Nacional, ele não olha a cadeira de presidente de uma maneira tão espetacular assim. Tanto é só olhar o quanto União Brasil, PP estão desdenhando ministérios, entendeu? Quem senta na cadeira, claro que não vai desdenhar. E o Fufuca do PP deixou isso bem claro. Se o Lula quiser me demitir, ele me demita. Se o PP quiser sair, saia. Eles estão falando por eles, eu não estou falando por mim. Mas é muito claro, tempos atrás, Everton, há 8 anos atrás, quem era o partido que ia dispensar um ministério? Muito poucos. Ele teria que estar em rota de colisão muito grande com o governo para dispensar um ministério. Hoje não. Hoje o pessoal está dando de ombros. Por quê? Porque o que importa é uma cadeira no Congresso. Porque ela dá um espaço de emendas muito grande, ela dá um espaço de ações no fundo eleitoral, né? Para você, praticamente um deputado federal é tratado como rei dentro dos partidos hoje. Literalmente, os partidos não estão preocupados em eleger senadores, os partidos estão preocupados em eleger deputado federal. O deputado federal no Brasil hoje tem preço. Eu vou repetir, deputado federal no Brasil tem preço. É quantificado o valor de um deputado federal por estado, porque um deputado federal ele rende para um partido mais ou menos 25 milhões de reais em 2 eleições. No fundo eleitoral, então ele tem preço. Se eu gastar 10 para eleger um, eu tenho 15 milhões de lucro que eu posso estar investido em outros lugares para eleger mais 1, 2 deputados federais. Então o jogo partidário ele é esse. E a única chance que a PEC da blindagem teve de ser frutífera é quando ela incluiu os presidentes de partido dentro da equação. E aí mesmo que o indivíduo não tenha mandato, né? Exatamente, porque de fato hoje alguns indivíduos, eu não vou nominar, porque seria deslealdade com eles, porque não vão ter direito de resposta, mas alguns dirigentes partidários brasileiros são especialistas em fazer essa conta e jogam muito bem esse jogo. Eu vou organizar aqui, porque lá naquele estado eu elejo deputado federal, aí ele tem um espaço, o presidente ou o dirigente partidário das emendas de bancada, tem acesso ao fundo eleitoral, tem mais fundo partidário, então tudo essa movimentação. Então esqueçam que esse movimento é para salvar o Bolsonaro. Esse movimento é para ter palanque político. Você que ama Bolsonaro, que é apaixonado por Bolsonaro, que tem uma devoção real, seja motivado por que for, você está sendo usado por essa gente para se eleger, para ter mais emenda parlamentar e para ter mais fundo eleitoral. Esse é o fato. E o bolsonarismo está refém disso. Valdemar da Costa Neto, nesse momento, transforma a Michele Bolsonaro numa rainha sem trono. E isso por um único exclusivo motivo. Porque ela pode dar 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mulheres eleitas pelo PL nas próximas eleições do deputado federal. Flávio Bolsonaro se articula como um vice porque sabe que o nome dele, o nome Bolsonaro, melhor dizendo, o sobrenome dele, pode fazer com que se elejam deputados federais. E é isso que importa. Poucas pessoas estão realmente preocupadas com o Bolsonaro. Por isso que ele vai definhar e as pessoas vão ficar aí ao redor dele. E eu acho, tomara que eu esteja completamente equivocado, tomara que não seja isso, mas Bolsonaro parece definhar até no estado de saúde. Bolsonaro internado essa semana, complicações de saúde, elas começam a se somar, as internações, as visitas aos médicos cada vez mais frequente. Isso vai mostrando que a debilidade, que o quadro clínico de Bolsonaro
está se deteriorando. Tomara que consiga se reverter, tomara que Bolsonaro viva muitos anos para cumprir a pena e talvez por se redimir, por entender os seus erros, mas o cenário que vem pela frente é esse. Pois é, Júnior, e no funcionalismo público federal, tramita dentro do Congresso Nacional uma reforma administrativa, que também faz parte desse pacote de maldades do Hugo Mota e do Centrão, que busca acabar inclusive com a prerrogativa que os funcionários públicos têm de correr atrás da sua portaria de estabilidade, respeitando as normas, as regras, os limites e também os parâmetros de qualidade normatizados em suas instituições, nos lugares onde eles trabalham. E é bizarro isso, porque é uma tentativa do Centrão de colocar no lugar do funcionalismo público federal pelegos, né? Pelegos políticos, né? Substituir eventualmente o professor por um diretor de qualquer coisa, substituir um agente da Anvisa por uma farmacêutica do interior do estado do Piauí. E nesse sentido, em meio a isso, o Flávio Dino, que é o nosso candidato a Joaquim Barbosa, lembra de Joaquim Barbosa? Dá saudade de Joaquim Barbosa às vezes. Ele conseguiu Às vezes não, mas às vezes dá, né? Às vezes dá saudade do Joaquim Barbosa e às vezes não dá saudade do Joaquim Barbosa, né? O nosso novo Joaquim Barbosa, né? Ex-juiz de direito, ex-governador, ex-ministro, o Flávio Dino, ele mandou a Polícia Federal investigar eventuais crimes de aliados da gestão Bolsonaro ao longo da pandemia. E eu acho isso algo tremendamente emblemático, porque os crimes reais, os crimes materiais, os crimes objetivos, não os crimes em abstrato contra a democracia, que também são importantes e que devem ser investigados, mas os crimes reais, objetivos, aqueles da democracia não abstrata, da democracia material, sólida, eles não foram investigados. Esses são os crimes da pandemia. O Brasil serviu como a métrica mais funesta, mais violenta de mortes da pandemia, e Bolsonaro e os aliados de sua gestão, eles nunca foram investigados. Primeiro, em virtude do engavetador-geral da República na época, depois Gonet, diga-se bem da verdade, também ignorou o problema, e agora vem uma ordem unilateral, né? Isso não é bom, não é bom ordens unilaterais vindas do Supremo. O ministro Flávio Dino, ele acolheu hoje um pedido que a Polícia Federal já havia feito e determinou a abertura de um inquérito para investigar a conduta, inclusive, do próprio presidente da República da época, Jair Messias Bolsonaro, e dos aliados dele durante a pandemia de Covid-19. Por que isso é uma coisa que coincide com esse PL, com esse outro projeto de lei que busca acabar com o funcionalismo público federal? Porque se não fossem os funcionários públicos federais daquela época, protegidos por sua prerrogativa de se manterem na função, mesmo em desagrado às lideranças políticas daquela ocasião, nem vacina nós teríamos tido no Brasil. Tá? Então, Flávio Dino faz esse favor, enquanto o Congresso Nacional faz o seu desfavor. Essa decisão do ministro está baseada num relatório que ainda está naquela CPI lá, do Arruda, né, que foi entregue no ano de 2021. Na prática, a polícia teria apenas 60 dias para analisar o relatório, fazer as investigações, para indiciar pessoas ali movimentadas ao longo da CPI, mas não fizeram. Tá? Não fizeram porque, enfim, né, a Polícia Federal daquela época era uma guarda pretoriana de Jair Messias Bolsonaro. Então, talvez essa boa notícia nós tenhamos ainda para o final de 2025, Júnior. E assim, eu gosto de separar essas coisas, porque assim, eu tenho algumas questões ao funcionalismo público e eu acho que a gente precisa revisar um pouco da maneira com que a gente lida com o funcionário público brasileiro por diversas maneiras. E não é tirando estabilidade, não é precarizando o trabalho público que vai se fazer isso. Eu acho que nós devíamos estabelecer parâmetros no funcionalismo público que sejam, por exemplo, com data de validade. O cara tem um concurso que vai durar 10 anos, o cara tem um concurso que vai... Eu acho que esses mecanismos poderiam ser utilizados. Mas dentro dessa questão toda, e quando a gente vai olhar para esse tipo de coisa, eu não sei se o Everton lembra, a gente fez um programa junto com o Solano, no início do governo Bolsonaro, ou logo depois que ele se elegeu, e eu fiz uma previsão. E eu não gosto muito de fazer isso,
porque às vezes a gente só lembra quando a gente acerta, né? Quando a gente erra, a gente não lembra. Cara. Depois você é cobrado pelo erro. Né? E porque eu falei assim, olha, o PT fez muito bem ao Brasil em vários aspectos e fez muito mal à democracia brasileira, não discutindo temas importantes que poderiam melhorar muito a vida e as instituições do Brasil. E Bolsonaro iria... Inclusive reforma política, né? Reforma política, reforma tributária... em muitas questões que o PT errou profundamente e eu sempre digo, não vou perdoar o PT por ter feito isso nunca. Isso não quer dizer que eu não possa eventualmente numa eleição votar ou não, porque a gente não deve nunca guardar mágoa para a eleição futura. Mas a gente precisa lembrar desses percalços. Mas a previsão era, o Bolsonaro vai fazer muito mal ao Brasil, mas vai fazer muito bem à democracia. E isso acaba, de certa forma, se concretizando, né? As instituições, elas apesar de sofrer, apesar de se... ter várias situações, elas começam a colher frutos dessa fortificação. A gente vê uma justiça brasileira fortificada, a gente vê um Congresso Nacional que está à beira de colapsar no auge do clientelismo, que provavelmente vai vir um Congresso melhor. Enfim, então, situações como essa. Agora, do ponto de vista administrativo, o Brasil passou por um momento muito difícil e muito em função, e não dá pra gente esconder, e aí não é uma crítica às Forças Armadas, porque a gente precisa diferenciar a pessoa fardada da instituição, seja ela Exército, Marinha, Aeronáutica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a gente costuma achar porque tá fardado é eficiente, é bom, é acima, mas não é assim que funciona. Apesar da gente ter nas Forças Armadas pessoas principalmente no oficialato, pessoas com uma alta capacidade, a gente também tem muita coisa ali que não presta. E várias métricas e várias situações administrativas brasileiras, elas vieram de maneira muito conturbada e até, digamos, mal intencionada, vindo de pastas direta ou indiretamente geridas pelos militares. E é isso que a gente precisa chamar a atenção. A gente sempre achou que os militares poderiam ser uma salvação, ou muitas pessoas acharam, do ponto de vista administrativo, e eles não o são, por um fato que eles não são preparados para isso. E não que eles não tenham preparação, que são coisas diferentes. Eu acho que o Exército Brasileiro tem muita preparação para aquilo que é das funções dele. Agora, para aquilo que não é da função dele, eles não são preparados e eles não devem entrar na vida civil, salvo casos muito pontuais de alguém que se destacou e que tem que sair do espaço militar e vir para o espaço civil para dar sequência. A gente viu que na gestão Jair Bolsonaro ela muito foi, digamos assim, frágil do ponto de vista administrativo pela ineficiência dos militares. A gente pode criticar Paulo Guedes por várias coisas, mas Paulo Guedes conseguiu dar uma certa eficiência administrativa para o seu ministério. A gente pode questionar as ações, mas o super Ministério da Economia funcionava. A gente viu outras pastas de Bolsonaro que tinham uma efetividade, por mais que a gente possa criticar, são coisas diferentes. Mas as pastas dos militares, elas simplesmente não funcionavam. Elas paravam em coisas muito, muito simples. E a gente não pode esquecer que teve ministros da saúde que eram generais. Então, isso entristece profundamente quando a gente olha, e repito, isso não é contra as Forças Armadas, muito pelo contrário, as Forças Armadas brasileiras são uma coisa, as pessoas que vestem a farda são outra coisa completamente diferente. Júnior Grins, não são poucas as efemérides desta semana, mas a principal delas é que parece que o Banco Central brasileiro está com mais moral do que o Fed dos Estados Unidos, porque o Trump já havia demitido e depois teve que desdemitir uma diretora do Fed, que foi à Suprema Corte e garantiu a sua posição de diretora, afinal de contas é um mandato, é constitucional, ela não poderia ser demitida de qualquer jeito, a Lisa Cook. Mas o presidente do Federal Reserve americano anunciou um corte de 0,25% na taxa de juros daquele país, para atender os agrados de Donald Trump. Donald Trump, que estava com o rei Charles no Reino Unido, cheio de moral, foi recebido com pompa e circunstância e conseguiu fazer com que o Fed, que o Banco Central americano, se dobrasse, se curvasse às suas vontades. Então agora nós temos um cenário econômico ideal para o Donald Trump. Não é ideal para os Estados Unidos, mas é ideal para o Donald Trump,
que é juros sendo cortados, e o dólar no chinelo, o dólar como a moeda mais desvalorizada do mundo. Aqui no Brasil, o Júnior estranhava comigo fora do ar, aconteceu o contrário, que nós aparentemente temos uma inflação controlada, não integralmente controlada, mas aparentemente controlada, Um estado de e deflação? inclusive em alguns setores de deflação, e por outro lado, o Banco Central brasileiro ligou o F para o Lula. O Banco do Galípolo não cortou juro coisa nenhuma e disse que vai ficar assim mesmo porque a inflação dos serviços, a manicure, o cara que vem instalar o meu ar-condicionado, a academia, essas coisas elas estão super inflacionadas, estão muito caras no Brasil. É muito emprego para o Banco Central. O Banco Central não gosta de muito emprego, não gosta das pessoas trabalhando, Júnior. Eles gostam de especular no Brasil. Eu cheguei a duas conclusões nesses últimos dias, semanas, meses sobre o Banco Central. A primeira é que a taxa de juro no Brasil ela não incide sobre a inflação. Aumentar o juro, diminuir juro, manter juro, não muda nada na inflação brasileira. Isso é fato. Se alguém acha que aumentar ou diminuir juro vai mudar a inflação brasileira, no Brasil pode vir com o manual de economia que quiser, pode mostrar, pode ser que no mundo todo funcione, mas no Brasil de fato não funciona por alguns casos, porque aqui, por exemplo, a taxa a tarifa vermelha na energia sobe a energia no Brasil todo, e isso afeta o preço dos produtos, porque o dólar caindo ou subindo vai afetar o preço dos produtos por causa do óleo diesel e dos combustíveis, enfim, por vários fatores. Porque, por exemplo, o cara do serviço no final do ano, ele porque trocou de ano, não, esse preço era o ano passado, agora eu vou aumentar mais um pouquinho. Isso é normal do brasileiro e não tem como a taxa de juros incidir sobre isso. As Casas Bahia, as Magazine Luiza fazem crediários que não tem um apego ao juro praticado pelo Banco Central. Enfim, tudo isso a gente já sabe, já está cansado de falar. Agora, uma coisa que também ficou comprovada, e a gente olha para o Banco Central americano, para o Fed, e olha para o brasileiro e chega à mesma conclusão. A independência dessas instituições ela é em relação à política. Eles querem uma coisa que não seja que não tenha interferência política, mas a interferência do sistema financeiro ela existe. É um sistema completamente independente do sistema financeiro. E a taxa de juros do Brasil ter ficado no valor que está comprova isso na prática, sem dúvida nenhuma. O fato do Trump não ter conseguido derrubar a diretora prova isso, porque não só pela questão institucional, porque se isso ia ser arranjo, mas o poder político, o poder econômico, o poder financeiro deixa claro nessas horas, olha, tu não vem por aqui porque eu faço valer minha força e eles não têm pudor nenhum de usar o sistema judiciário para fazer isso. E sim, aqui a gente também critica o sistema judiciário para ficar isso bem claro. Mas no Brasil isso fica muito claro. Lula agora não pode criticar o Galípolo, porque foi ele que indicou, mas é muito claro, seja o presidente que for do Banco Central, ele não tem independência do ponto de vista do sistema financeiro. O sistema financeiro pressiona ele de uma forma que ele não consegue jogar. Porque o argumento técnico, a gente pode fazer argumento técnico para qualquer coisa. O Everton Maciel aqui, com toda a sua capacidade filosófica, consegue achar uma teoria filosófica para comprovar quase qualquer evento humano. Então isso é fato. Então se você querer fazer um relatório para dizer por que choveu, por que não choveu, é muito simples. É muito simples. E o Banco Central brasileiro fez um pouco isso. Porque a tendência é não sei o que. Cara, teve deflação, baixa o juros. Se a inflação subir na próxima reunião do cupom, sobe de novo. É simples assim, né, do ponto de vista prático. Mas é que acontece que nem o Banco Central acredita que a taxa de juro influencia na inflação brasileira. Eles não acreditam mais. Eles estão aplicando aquilo que acham mais conveniente para o sistema financeiro e, na prática, o quanto isso custa por bolso do brasileiro. Porque se fala muito, a Faria Lima se fala muito de cortar custo, mas se tivesse cortado 0,5% da taxa de juro, a economia que ia ser feita nos cofres públicos era suficiente, por exemplo, para gerar um superávit primário, coisa que também talvez não interesse tanto assim
para Faria Lima. Eles querem é que cortar aposentadoria, cortar investimento, cortar um monte de coisa, menos o juro a serviço da dívida, Everton. Pois é, Júnior, e para encerrar o programa, eu vou aqui lembrar você e os nossos ouvintes que a última vez que eu tomei uísque com o Júnior, lá no show da Ana Vitória, em Palmas, no Tocantins, ele estava a fim de fazer um investimento muito sério aqui no estado do Amapá, de onde eu falo nesse momento. Então, para sair desse DDD que começa com 6 e vir para os DDDs do Brasil Profundo, como o meu, que é o 96, eu vou falar de Tartarugalzinho. O Júnior falou, não, eu vou comprar um apartamento em Macapá, vou comprar um apartamento no Oiapoque, por causa da extração profunda de petróleo, dessas jazidas maravilhosas que se encontram na bacia. Uma casa na beira do Laranjal do Jari, né? Uma casa na beira do Rio Jari, isso é um investimento bacana, mas agora, Júnior, depois daquele nosso uísque eu descobri, o lugar para você fazer o seu investimento é Tartarugalzinho. Eu sei que você nunca ouviu falar em Tartarugalzinho, fica muito mais interessado em ficar aqui na beira do Amazonas, que nem eu em Macapá, mas Tartarugalzinho é o paraíso das emendas parlamentares. O paraíso das emendas parlamentares. O município que mais recebeu emendas parlamentares desde que elas existem no ano de 2015 é Tartarugalzinho. Se você pegasse os habitantes de Tartarugalzinho e dividisse as emendas parlamentares pelos habitantes, daria 15 mil reais para cada uma das 13 mil almas que habitam o município de Tartarugalzinho. Não o bastante, claro, o prefeito de Tartarugalzinho, que é aliado dos 3 senadores aqui do Amapá, Barreto, o Harry Potter e também o judeu marroquino Alcolumbre. Esse prefeito ele já foi condenado, ele já foi... ele tem licitações suspeitas espalhadas por outras partes do estado, mas então, há 3 horas aqui de Macapá, Júnior, o seu investimento está garantido. É a 4ª cidade que mais recebeu emendas por habitante na última década. A situação dos seus moradores lá, no que diz respeito a asfalto, saneamento básico, não mudou nada, tá? Então, assim, compra o teu terreno, o teu prédio em Tartarugalzinho, mas também pedir para o prefeito para ter esgoto, não, aí já é demais, né? Então, para você que quiser conhecer Tartarugalzinho e conhecer essa maravilha que é o orçamento secreto e o orçamento das emendas, sinta-se bem-vindo aqui ao estado do Amapá. É um município que teve uma população crescente desde os anos 80, obviamente, que era um vilarejo, né? Mas que deve servir como exemplo de orçamento secreto, porque não funciona. Dinheiro sem projeto é dinheiro rasgado. E essa é a nossa querida Tartarugalzinha aqui no Amapá. É isso, Júnior. Eu me despeço aqui, saudações a todos e nós voltamos na semana que vem, certo? Certo, obrigado, Everton, pelo carinho, obrigado aos ouvintes e a gente volta na semana que vem. Pois é, voltamos na semana que vem e não esqueça, nós estamos no Spotify, tem a página SPT News, em qualquer lugar você participa, colabora, senta o dedo no like, distribui coraçõezinhos aleatórios e perturba no grupo da sua família com os nossos links. Por enquanto essa é a maneira de nos ajudar, até que um dia a gente decida pedir Pix, né? Um dia talvez a gente decida pedir Pix. Beijo no coração de todos, tenham todos um bom final de semana.